Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o programa da CEPA traz hoje para você o CEPA Debates com o pastor Eloir Weber. Querido amigo, querida amiga, é bom tê-lo aqui no CEPA Debates, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, programa no qual nós queremos trazer sempre assuntos do nosso dia a dia, assuntos que mexem com a nossa vida, assuntos que são do interesse da nossa vida, trazê-los para a reflexão e a partir dessa reflexão revelar o nosso jeito luterano de lidar com os assuntos do nosso dia a dia. Eu sou o pastor Eloir Weber, desejo acolhê-lo na paz e na graça do Deus da vida, revelado em Cristo Jesus como Deus do amor, Deus da misericórdia. Eu hoje trago como convidados para o debate de hoje dois colegas muito queridos e desejo acolhê-los com alegria. Apresento em primeiro lugar o pastor Dr. Nestor Paulo Friedrich. Pastor Nestor, ele é graduado em teologia, pastor da IECLB, atuou em comunidades da nossa igreja, tem doutorado em Novo Testamento, com ênfase de estudo no livro de Apocalipse, de João, pela Faculdade ZEST em São Leopoldo. Ele foi secretário-geral da IECLB por 8 anos e atualmente ocupa o cargo de pastor-presidente da nossa Igreja Evangélica de Luterana no Brasil. Meu outro convidado, pastor Dr. Ingo Wulforst, graduado em teologia, também pastor da IECLB, doutor em Ciências da Religião e Missiologia na Alemanha. Ele realizou também estudos de pós-doutorado nos Estados Unidos, foi secretário para o Diálogo Interreligioso da Federação Luterana Mundial, com sede em Genebra, na Suíça, e atualmente é palestrante e assessor teológico na diversidade religiosa. Pastor Dr. Nestor, pastor Dr. Ingo, é uma alegria tê-los aqui em nosso CEPA Debates. Vocês são muito bem-vindos. Quero agradecer por essa oportunidade, por esse convite ao Eloir de uma forma muito especial. Um prazer poder estar aqui com o Ingo, de quem eu tenho me alimentado de suas pesquisas, e também com vocês, telespectadores, às vésperas de mais um Fim do Mundo. Então é uma oportunidade muito grande e muito especial em poder estar aqui nesse programa. É muito bom estar aqui. Agradeço pelo convite ao meu amigo particular Eloir, nessa presença do nosso presidente Nestor Friedrich, e gostaria de dizer que estou numa expectativa muito especial em debater esse assunto do fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Queridos telespectadores, nós vivemos numa sociedade na qual nós temos muitas crenças, nos chamando para verdades absolutas. E certamente todos nós experimentamos em nosso dia a dia que a espiritualidade é algo que está em alta em nosso meio. As pessoas no mundo atual, elas estão em busca de respostas para a sua vida. E com isso elas mostram-se abertas para muitas formas de religiosidade, muitas formas de espiritualidade. Ao lado disso, nós sabemos que sempre há alguém querendo tirar proveito dessa situação bem particular em nosso mundo. Poucas coisas mexem mais com o imaginário humano do que o tema do fim do mundo. Isso certamente não é novo. Esta preocupação, ela acompanha o ser humano desde os tempos mais remotos e se transforma conforme caminha a humanidade. A Bíblia, não raras vezes, é também usada para fazer
previsões e datas para o fim deste mundo. Além disso, instrumentos e conhecimentos de outras culturas são usados para fazer tais previsões. Como já foi dito aqui, a próxima previsão é para daqui a alguns dias, 21 de dezembro de 2012. Prezados debatedores, pastor Dr. Ingo, pastor presidente Nestor, vocês são estudiosos da Bíblia e também de outras culturas religiosas. A pergunta que eu quero fazer para vocês de forma muito direta é o seguinte: o mundo vai acabar dia 21 de dezembro? Do ponto de vista das ciências da religião, a resposta é categórica: não. Não há nenhuma comprovação científica. E há, felizmente, cientistas nas áreas da antropologia, sociologia, enfim, das ciências da religião, que estão procurando esclarecer. Faço referência, em especial, à revista americana Science. O que levou a estas especulações e, eu diria, fantasias de que no dia 21 de dezembro de 2012 terminaria o mundo? É as inscrições de uma grande pedra que está no Museu Nacional de Antropologia e de História do México, datada cientificamente para o ano século VI. Nesta pedra está escrita nada de 21 de dezembro de 2012, mas sim, podemos ler 23 de dezembro de 2012. Não fala nada sobre fim do mundo. O que nós podemos ler nesta pedra é uma referência de que está terminando o ciclo de 13 Bactums, ou seja, esse maravilhoso calendário maia, altamente trabalhoso, científico, sob o ponto de vista da astronomia. Concebe o tempo em forma cíclica, ou seja, um ciclo, um Bactum, é composto por 5.125 anos. E este calendário maia, Ixum, conhece 13 Bactums. Portanto, um grande círculo de 13 círculos pequenos, cada círculo é um Bactum. Então podem calcular 5.125 anos vezes 13. Para vocês verem que nós estamos falando de algo muito grandioso, realmente, cientificamente falando, no dia 23 de dezembro de 2012, termina o grande ciclo de 13 ciclos menores Bactums. Esta é a única comprovação científica que nós temos. Por isso, líderes maias, cientistas e sacerdotes foram em julho de 2012 para Los Angeles para uma grande convenção, para esclarecer que não vai acontecer fim do mundo, mas sim o término do ciclo de 13 Bactums. Pastor Nestor, Pastor Ingo nos trouxe informação a partir da ciência da religião, né? Sob o ponto de vista bíblico, como tu compreendes essa questão, como tu fazes essa leitura? Quando eu iniciei o meu trabalho como pastor na cidade de Canguçu, isso foi em 1983. Esse tema do fim do mundo, ele foi sempre muito forte e recorrente. E ele chamou tanta atenção que eu comecei a colecionar as datas do fim do mundo. Então, quando eu estava lá em Canguçu, a primeira foi quando, talvez alguns lembrem até, o cometa Halley se aproxima. Essa era a manchete muito forte, né, na 0 hora. E esse cometa, ele passa pela Terra
né, passa de 76 anos em 76 anos. E é interessante que, nas vezes que passou, também na antiguidade, ele propagou medo, suicídios, crendices, desdobramentos e magia. E teve gente esperta que, inclusive, fabricou naquela época já pílulas que você podia comprar, que iriam imunizar você de todos os efeitos do cometa Halley. Então, isso aqui é de 1985. Depois disso, eu fui colecionando, e aqui, essa aqui é de 93. E a seita se enganou com o fim do mundo. E por aí foi. Depois teve um outro casal de líderes, também de 93, casal de líderes de seita do fim do mundo está preso. Por sinal, em outubro desse ano, também teve uma previsão de fim do mundo aqui no Brasil, 120 pessoas em 2 casas que deram o nome de Arca, e também não aconteceu nada disso. Em 99, a manchete era Dia de Trevas e Superstições. E é interessante que conta que uma menina, quando tomou conhecimento dessa notícia, ela teve taquicardia, pressão, ou seja, entrou em pânico. E a lógica dessa previsão era que 1999, invertendo o 999, dá o 666, que é o número da besta no Apocalipse, e por aí vai. Depois, uma outra coisa que é muito interessante, compartilho também assim, passagens da Bíblia para dominar fiéis. Esse assunto é tão fascinante que facilmente a pessoa, na angústia, ela se deixa dominar, tanto que, olha só, a pilha de jornais que eu já recolhi de previsões de final do mundo, e a última para mostrar, e o mundo não acabou. Essa aqui eu gostei muito porque o pastor, ele pegou o dinheiro que tirou dos fiéis e aplicou ele para depois da data que ele havia marcado, que o mundo iria terminar. Então, a pergunta do pastor Eluir: você que acredita no fim do mundo? Eu diria assim, não, eu não acredito no fim do mundo, mas na perspectiva que o próprio Apocalipse, o livro do Apocalipse me dá, que a mensagem do Evangelho, que nós temos através de Jesus Cristo nos dá. Eu afirmo categoricamente que eu acredito no futuro do mundo. Eu acho que essa é uma perspectiva bem diferente. Eu não acredito no fim do mundo, mas eu acredito no futuro do mundo. E nessa perspectiva, o Apocalipse de João, ele me ajuda a fazer uma leitura da realidade, do presente, do passado e também do futuro, extremamente, eu quero sublinhar isso, sóbria, séria, responsável da realidade em que vivemos e, acima de tudo, uma leitura comprometida com a causa do Evangelho, porque é isso que está em jogo. São os valores do reino de Deus que estão em jogo, quando o Apocalipse fala do futuro, do novo céu, da nova terra, da perspectiva que nós vivemos. Ou seja, diante da pergunta pelo fim do mundo, crer no futuro do mundo significa lidar e saber lidar nos nossos dias com medo, com falta de esperança, mas tem a ver também com a afirmação da fé em Cristo em tempos de crises. No que a gente, afinal de contas, ainda acredita? Se tudo isso que é propagado tem tanto eco, é porque as pessoas ainda estão se deixando levar por mensagens desse tipo. Portanto, à luz do Apocalipse, eu diria, a fé cristã, ela me diz que eu creio num Deus que é fiel, que é Senhor sobre a história, também sobre este mundo, e é nesse Deus no qual eu também me confio enquanto pessoa, enquanto filho de Deus, enquanto alguém que crê e que espera, e que crê no futuro do mundo, e não no fim do mundo. Pastor Dr. Ingo, a nossa compreensão ocidental de mundo é de forma linear, a compreensão de tempo, e pelo que eu compreendi da sua contribuição inicial, é que a visão maia é de tempo cíclico. Isso é uma peculiaridade do povo maia ou isso tem eco em outras culturas também? Certamente a concepção
do tempo, a visão do mundo em todas as religiões tribais, universalmente, tem a compreensão cíclica. Isso não se pode imaginar, prezado telespectador, não tem explicação para este fato de que há 5, 10 mil anos atrás, em todos os continentes, há concepções idênticas, religiosas, mitológicas, que têm esta visão circular. Inclusive aqui, os nossos índios no Brasil. Talvez junto com os maias, temos comprovações deste pensamento circular no hinduísmo. No hinduísmo, temos esta visão circular de forma idêntica ao dos maias, só em outras palavras. Ou seja, no sânscrito, a palavra kalpa. Kalpa é a palavra que nós podemos traduzir ao português como era cósmica. Uma kalpa perfaz 4.290.000 anos. E estas kalpas, novamente, se subdividem em 4 grandes idades, chamadas, já traduzindo ao português, a idade do ouro, que é a idade perfeita. O ser humano é perfeito, somente a paz e justiça. E aí começa a decair, a involuir, como ensina o budismo e também os maias, para a idade da prata, uma evolução maior ainda para a idade do bronze e finalmente a idade do ferro, onde nós atualmente existimos. Tanto os maias como os hinduístas entendem que nós estamos no final de um grande ciclo onde pode haver alguns cataclismas, alguns acidentes na natureza, porque há uma mudança solar. Maia diz o seguinte, que em 21 de dezembro de 2012 termina o ciclo dos 13 Bactuns para iniciar um novo ciclo de 13 Bactuns chamado agora o quinto Sol. Ou seja, que vamos estar sob a regência do Sol nos próximos 13 Bactuns. Pastor Dr. Nestor, a nossa confissão de fé, ela nos diz que Deus criou esse mundo e nós cremos nisso. E com a queda do ser humano, certamente o pecado ele se faz presente nesse mundo todo e no qual também toda a natureza clama por isso, né? Ao mesmo tempo, esse conceito de novo céu e nova terra é um conceito muito importante de toda a teologia bíblica e cristã. Como é que isso se dá nessa questão da previsão enfim, dessa questão da esperança cristã do novo céu e da nova terra? Poderias trazer isso um pouco para nós? A apocalíptica cristã, o Apocalipse, ele é, acima de tudo, uma mensagem que tem a ver com reconstrução de esperança. Então, o foco do Apocalipse, nós estamos, né, já há uma cultura, quando as coisas estão ruins, você diz, é o Apocalipse. Pronto. Quer dizer, nós associamos tudo o que é ruim com Apocalipse. Isso é tão forte que quando eu, lá em Canguçu, naquela comunidade, fiz um programa de rádio comentando sobre o jornal, né, do cometa Halley, pessoas logo saíram dizendo assim, olha, o pastor falou que o mundo vai terminar, inclusive ele está fazendo previsões também. Ou seja, você não consegue mais ter um discernimento nesse processo todo. Né? E aí a gente vai se deixando dominar exatamente por essa carga extremamente negativa. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a mensagem do Apocalipse, ela surgiu nos momentos de maior crise do povo de Deus. Nós temos na nossa Bíblia o livro do profeta Daniel,
onde você tem uma parte que é texto apocalíptico. E o único texto apocalíptico que nós temos é o Evangelho de João. Só que nos primeiros 3 séculos surgiram mais de 24 livros apocalípticos e textos menores apocalípticos. Ou seja, né, a apocalíptica, né, ela é uma ferramenta fundamental que grupos cristãos usaram para exatamente resgatar, né, e se fortalecer enquanto filhos e filhas de Deus, né, num contexto de extrema necessidade. E isso a gente perde quando nós tiramos o Apocalipse e a mensagem do Apocalipse do seu contexto e do seu lugar. Só para que os telespectadores uma vez tenham uma ideia. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse, já no versículo 3 diz assim: feliz quem lê este livro. Ora, é o próprio texto que está dizendo isso. Feliz. E nós temos 7 vezes essa repetição. Feliz quem lê e ouve as palavras desta mensagem profética. A outra coisa que perpassa em todo o livro do Apocalipse, né? Lá no versículo 17, Jesus coloca a mão sobre o João, que está agoniado, e diz assim para ele: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu tenho a história na mão. E a terceira pergunta fundamental do Apocalipse, que é o que os cristãos perguntam: até quando, Deus, a gente vai sofrer? Até quando nós vamos ser perseguidos? Até quando o Império Romano e a população geral vai nos maltratar, vai nos matar, vai nos martirizar? Essa é a questão chave. Ou seja, Apocalipse é mensagem para pessoas, é carregada por uma comunidade de pessoas que, humanamente falando, não tem mais nenhum poder de influência no mundo. É gente que não tem perspectivas de futuro. E nesse contexto, jogam a sua esperança, a sua fé nas mãos nesse Deus que é Senhor sobre vida e morte, que é o Deus vivo, e tem a promessa desse Deus, de um novo céu, de uma nova terra, onde vai ter o quê? Não vai mais ter nem lágrima, nem dor, nem luto, nem desesperança, mas sim se alimento de uma nova perspectiva, de uma nova realidade. Pastor Ingo, a esperança bíblica, ela nos fala assim de uma volta de Cristo, e essa é a nossa esperança. E para mim essa esperança, essa promessa de uma volta de Cristo que culmina com o fim da forma como nós concebemos o mundo e com o início do reino de Deus, para mim isso é uma esperança alegre, uma esperança que me enche de vida. Mas então, por que vocês compartilham então dessa opinião de que isso é uma esperança alegre, a vinda de Cristo, a volta de Cristo, novo céu e nova terra que vem? Sem dúvida alguma. O meu versículo bíblico predileto é de Filipenses 4:4, que foi escrito exatamente para corroborar o que o Nestor estava dizendo, né? Que no sofrimento, o Apocalipse, né? O apóstolo Paulo injustamente está preso. Não cometeu nenhum crime. E dentro desta prisão ele vai escrever à comunidade de Efésios: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, Ele está perto. A alegria do cristão reside exatamente nisto, de que Deus está perto e Ele está conosco. E por isso eu concordo integralmente com 1 Pedro, versículo 4, onde diz: o fim de todas as coisas está perto, escrito há 2000 anos atrás. Então essa questão do perto não é a ser tomado ao pé da letra, e continua: amem-se sinceramente uns aos outros. Esse é o motivo da grande alegria, que todos nós, cristãos e não cristãos de todas as religiões, nos respeitemos mutuamente, amando-nos uns aos outros, para que haja realmente paz. E não precisamos ter medo de fim de mundo e algo semelhante, porque estamos guardados nas mãos de Deus. Queridos telespectadores, como vocês perceberam, realmente o tema é fascinante. Mas enfim, nós não precisamos ter medo do fim do mundo, mas acima de tudo,
ter a certeza de que a Bíblia também não nos permite fazer qualquer tipo de previsão. Queridos debatedores, muito obrigado pela sabedoria que vocês trouxeram. Ainda concedo a vocês uma palavra que vocês ainda gostariam de dizer para os nossos telespectadores que passam dessa parte. Eu gostaria de propor para todos os ouvintes, para os nossos telespectadores o seguinte: aquilo que Lutero disse, se eu soubesse que o mundo iria terminar amanhã, hoje eu iria plantar um pé de macieira e o fazer nessa perspectiva e certeza do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 37 e seguintes: nada pode nos separar do amor de Deus, nem poderes, nem fim, nem presente, nem futuro. Nós somos carregados pelo amor de Deus, por isso nós apostamos no futuro das pessoas e também da humanidade, e não no fim do mundo. Virão muitas interpretações de fim do mundo, já está chegando uma nova, ou seja, muito alentadora. Em outubro deste ano foi redescoberto mais um calendário maia, muito mais antigo, do século IX, que diz que não existem 13 Bactums, mas 17 Bactums. Então temos mais 7 milhões. Com isto, a esperança permaneça no amor, vivamos o amor e a alegria de forma interreligiosa, que é uma das características brasileiras aqui, que nós temos a convivência de respeito interreligioso e que todos tenhamos então uma época de Advento e Natal na paz. Desejo que a paz, a graça, o amor de Deus possam estar com todos vocês e que acima de tudo a esperança em Cristo possa nos fortalecer. Um abençoado Natal. Amém.